Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Continuo aqui em Aracaju, logo estou indo embora para casa. E o melhor de tudo aqui de Aracaju são as pessoas. Pessoal muito acolhedor, viu? E um abraço para todos vocês, sergipanos, e aqui de Aracaju especialmente. Eu vou responder uma pergunta aqui da Neide. A Neide me perguntou o seguinte: ela entrou com ação judicial e o juiz deu a sentença favorável para ela. Ela ganhou o processo e deu a justiça gratuita, estabeleceu a justiça gratuita para ela. E ela pergunta que se mesmo assim ela terá que pagar o advogado dela, tá? Isso é uma pergunta interessante porque ela vai cair ali na ação da correção do FGTS que está ali no Supremo Tribunal Federal. E muitas pessoas estão com medo de entrar com ação judicial e perder e ter que pagar a justiça gratuita que eles falam, ter que pagar as custas processuais, ter que pagar os honorários de sucumbências, ter que pagar os honorários do advogado. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar exatamente a diferenciação de cada situação. Veja bem, a juíza, no caso da Neide, deu a justiça gratuita para ela. Justiça gratuita significa dizer que a Neide não vai ter que pagar as custas processuais. Ela não vai ter que pagar as custas processuais. É diferente dos honorários do advogado. Os honorários do advogado são coisas distintas, tá? E tem os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais. Existem outros tipos de honorários assistenciais, enfim, mas eu vou falar em apertada síntese sobre essas situações. Justiça gratuita não se confunde com honorários do advogado. Justiça gratuita refere-se às custas processuais. E para o juiz estabelecer a justiça gratuita ou não, você tem que provar nos autos do processo a sua hipossuficiência financeira. O que é isso? Você tem que provar que não tem condições de pagar as custas judiciais. Comprovar por meio de declaração ou outros tipos de prova que você é pobre, em apertada síntese, financeiramente. Você não tem condições de pagar as custas processuais nesse sentido. E não tem nada a ver com honorários de advogado. Os honorários do advogado têm os honorários contratuais, aqueles estabelecidos a partir do contrato, quando você contrata ele. E Neide, então você vai permanecer com sua obrigação de pagar o seu advogado se você contratou ele a partir de um contrato específico. Só que uma situação importante: o Código de Ética do Advogado diz que os honorários de sucumbência, o que é isso? A parte que perdeu o processo, ela pode ser condenada pelo juiz pelos honorários de sucumbência, ou seja, a parte que perdeu vai ter que pagar o advogado da parte vencedora. E o Código de Ética, salvo engano, o artigo 35, diz que se for estabelecido no contrato os honorários contratuais, você pode descontar esse valor do seu advogado. Por exemplo, suponhamos que o juiz tenha estabelecido 5% de honorários de sucumbência. Se você estabelecer isso dentro do contrato dos honorários contratuais, você pode fazer esse desconto dos 5%. O que é que eu quero dizer? Que tudo vai depender do acordo que você fez com o seu advogado. Se você contratou ele estabelecendo uma porcentagem, você é obrigado a pagá-lo, tá? Muitos colocam essa situação a depender do ganho ou não da causa. Então, uma coisa de justiça gratuita é uma coisa, o honorário de sucumbência é aquele que o juiz estabelece para a parte perdedora pagar para a parte vencedora, e os honorários contratuais são aqueles que você estabeleceu previamente junto ao seu advogado no momento que você contrata ele, tá bom? E muitas pessoas têm me perguntado: André, se eu entrar com a ação judicial referente à revisão do FGTS, que está lá no Supremo Tribunal Federal, eu vou ter que pagar os honorários para o meu advogado se eu perder, ou vou ter que pagar as custas processuais? Se o juiz te der a justiça gratuita, digamos assim, se você comprovar que não tem condições de pagar, você não vai precisar pagar custas processuais. Agora, se você não conseguir as custas processuais, você vai ter que pagar. Em relação ao seu advogado, vai depender do acordo que você fez com ele, aquilo que você contratou com ele, tá? Agora, quando que o judiciário vai julgar isso, eu não sei. Já houve 3 suspensões do julgamento que estava na pauta, porque o Supremo Tribunal Federal entende que vai causar uma situação financeira muito complicada para a União, né? E nós sabemos que, na verdade, quem está com prejuízo é o trabalhador, né? Por não ter a correção do FGTS pelo índice da inflação, mas pela TR. Mas isso está acontecendo.
E outras pessoas estão entrando no Juizado Especial Federal, em referente a essa ação, porque não precisa de advogado. Só que eu vou te dizer uma coisa, essa ação é uma ação complexa. E se você precisar entrar com recurso, obrigatoriamente, mesmo no Juizado Especial Federal, você vai ter que contratar um advogado. Porque em sede de recurso precisa de advogado. E essa ação é uma ação complexa, tanto que está no Supremo Tribunal Federal. Ah, Andréia, mas eu entrei mesmo assim no juizado sem advogado pela termação. Beleza, tranquilo. Só que fique ciente dessa situação. Se for necessário entrar com recurso, aí você vai ter que contratar um advogado, tá bom? Então, existem todas essas situações. Mas eu vou reiterar aqui a posição da DPU, da Defensoria Pública da União. Já foi estabelecida uma nota no site da DPU, da Defensoria Pública da União, dizendo que ela entrou com ação civil pública em que vai agregar todas as pessoas que estiverem nessa situação. E a DPU, preste atenção, a DPU diz que você não precisa entrar com ação judicial, que essa ação que ela impetrou vai abarcar todas as pessoas que forem hipossuficientes financeiramente, pobre, e que tiverem êxito no processo, posteriormente será convocado por edital a entrar com a fase de execução para receber o seu dinheiro se o Supremo Tribunal Federal der a decisão positiva, tá bom? Eu tenho vídeos específicos aqui no canal em que eu explico tudo isso, cada vídeo, cada situação especificamente. Se você tiver dúvidas, veja os vídeos anteriores que a sua pergunta possivelmente já foi esclarecida, tá bom? Então, comente, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.